Olá, eu sou o professor Pedro Meirelles, do curso de Agricultura, e hoje eu vou falar e dar exemplos, resumidamente, da matéria agroindústria. Agroindústria é uma definição, né? Então é um conjunto de atividades onde você transforma matéria-prima oriunda, como fala agro, né? Oriunda da agropecuária, da aquicultura e da silvicultura. A aquicultura, então, tudo aquilo que é criado em água, no caso, criado em peixes, mariscos, camarões, etc. E silvicultura, aquilo que é produzido, que no caso da madeira, né, o eucalipto, o pinus para fabricação de celulose, de papéis. Dentro da agroindústria nós temos a agroindústria não alimentar e a agroindústria alimentar. A não alimentar, dando como exemplo o etanol, né, que é o etanol para carros, né, para o uso de automóveis, o álcool etílico para fazer higienização, né, fibras para fazer tecido, como o algodão, né, o couro para sapato, para bolsas, para banco de automóveis, etc. E alimentares nós temos então o derivado do leite, o queijo, iogurtes, né, requeijão, as polpas de frutas, os sucos, né, sucos de frutas e etc. Então, como já tinha falado da definição de agroindústria, né, aqui gostaria então de dar uma explicação rápida o que é agricultura e o que é agropecuária e o que é pecuária, para a gente entender como a agroindústria é tudo que vem desses setores primários. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é esse setor também. Então a agricultura é tudo que é cultivado no solo para a produção de vegetais. Então, por exemplo, você cultiva o solo, vai produzir hortaliça, ou vai produzir fruticultura, ou vai produzir cereais. Isso é agricultura. Pecuária é aquilo que se vai produzir ou criar animais para o abate ou para o leite, no caso do gado, das ovelhas, do porco, das aves de postura, né, para ovos e para abate também, dentre outros. E dentro da aquicultura, o peixe, né, e dentro da silvicultura, a madeira. Então, a agropecuária, ela é a união da agricultura com a pecuária e com as outras culturas. Então, esse conjunto, né, de culturas é definido então como agropecuária. E isso é o básico, é a matéria-prima básica, né, primária. E aí nós temos, e a agroindústria entraria então como a industrialização da produção primária da agropecuária, ok? Então os primórdios, nós temos então dados aí de 3.000 anos antes de Cristo que já se fabricava, já se produzia o vinho. Também há 10.000 anos atrás já arqueólogos acharam também algum tipo de documentação, algum tipo de comprovação, que já se faziam fermentações de bebida alcoólica, por exemplo. Os indígenas, sabemos que eles já fabricavam cauim, faziam fermentações de raízes e do milho, né, para fazer bebida alcoólica. Isso também é como se fosse os primórdios da agroindústria, né? Porque você está industrializando, você está transformando o produto primário. E também a cerveja, considerada assim, fabricadas ou descoberta pelos sumérios há 4.000 anos antes de Cristo. Então,
um recenseamento de 2020, aqui pelo IBGE, então 1920, são 100 anos de história para 2020. Então aqui, entre parênteses, só vou mostrar rapidamente, né, já se beneficiava o arroz, já se torrava café e já se fabricava a erva mate para exportação, inclusive. Fabricação do açúcar e da manteiga, o descaroçamento do algodão, a moagem dos cereais e outros trabalhos agrícolas. Aqui então entre parênteses, porque isso aqui está no livro do IBGE de 1924, se escrevia dessa maneira, além do fabrico da farinha de mandioca. Tá? Também o crédito da professora doutora Adélia, ela mostra então alguns segmentos do século XVI, isso, 1750, nós começamos então a fabricação de açúcar, os canaviais e a produção de açúcar, e aí junto veio a cachaça, né, o álcool no caso de beber, a bebida, a pinga mesmo, e a cultura do algodão, que os indígenas já trabalhavam isso, e a mineração. Em 1973, nós tivemos então a criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que tem até hoje, que é muito forte e que trabalhou muito, vem trabalhando muito em pesquisas, né? Então, aqui cita-se a fortificação de farinha com ferro, né? As farinhas de trigo e de milho, por exemplo, né? As fibras de coco, a fibra de coco é usada muito como substrato agrícola, né, para fazer produção de mudas de hortaliça, de floricultura, de fruticultura, entre outras coisas que a Embrapa vem trabalhando, por exemplo, atualmente trabalha muito com vírus e bactérias, né, baculovírus e bactérias, que promove a extração de alguns nutrientes do solo e faz uma simbiose nas raízes das plantas, para aumentar a produtividade dentro de um processo orgânico ecológico. Então, alguns exemplos aqui, o exemplo clássico da agricultura, que você mexeu no solo, produziu o vegetal, a pecuária, onde está, né, no caso a vaca, o bovino que se alimentando da agricultura. Aqui a ordenhadeira mecânica, que já está fazendo parte da agroindústria para a pecuária, onde vai sair o leite, né? Aqui é manual, vai sair o leite, e vai para a agroindústria, e aí para a agroindústria então vai ter todo esse processo aqui, na recepção, filtração, até a pasteurização. Aqui temos o leite C. Seguindo esse processo, teremos outros tipos de leite, que são os leites de caixinha, já com conservante, né, com estabilizantes. Mesma coisa, agricultura, plantação e os cuidados para se produzir a uva in natura, né, então plantação no pomar, colheita e até chegar no vinho. Então, a colheita, a separação, né, dos bagos, depois vai para a fermentação e todo o processo para chegar no vinho. Então, como estava falando, dando seguimento, né, nos exemplos, agricultura, então nós temos aqui a cultura do pepino. O pepino pode ser tutorado, como está aqui. O que é o tutor? É onde a planta fica presa num tutor, pode ser um fio de ráfia, que é o comumente usado hoje na horticultura do pepino, na produção do pepino. E pode ser também rasteiro, né? E depois, feito isso, temos a colheita, né? A colheita é manual. A classificação, essa classificação, ela tem então toda a parte de lavagem, o descarte, né? Descarte de pepino muito torto, aquele pepino que está com um problema, às vezes, de doença, de cascas, etc. Depois, então,
o cozimento, né, que vem os ingredientes, então, salmoura, vinagre, ingredientes, para terminar, então, o processo, né? Aí, por último, então, as embalagens, onde essas embalagens são todas esterilizadas e depois algumas empresas têm já industrializado a maneira de embalar, né, através de máquinas, né? E por último, então, a comercialização, onde vai para frente ou vai para a fábrica para estoque e depois para comercializar. Então, esse é o exemplo e eu agradeço e espero que futuramente eu possa aprofundar mais esse conhecimento. Obrigado.